Fala pessoal do canal Casal com Juros, hoje o tema é quente e é bom, a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000 dentro do contexto ali da reforma tributária no Brasil. Então, se você está curioso para saber como é que vai ficar a reforma, você quer saber, meu Deus, será que eu vou economizar um pouco? Será que eu vou finalmente ter um dinheirinho a mais? Então fica aqui no vídeo que a gente vai explicar tudo para vocês, como é que vai funcionar e como é que você vai colocar ali o seu salário para entender os descontos e os pagamentos. Então vamos lá com a gente. A Câmara dos Deputados, então, ela aprovou o projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para quem tem um rendimento tributável menor do que R$ 5.000. O projeto, então, agora vai para o Senado, para ele também ser votado ali, pode ter alguma mudança ainda, e depois vai para a sanção. Mas, então, nesse vídeo nós vamos falar sobre como as coisas estão por agora. Então, esse novo projeto, que criou a isenção, também criou uma nova faixa de contribuição, que é a faixa de quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, criando descontos regressivos de R$ 5.000 até esses R$ 7.350. A isenção do imposto de renda antes era válida apenas para quem ganhava 2 salários mínimos, com um valor ali aproximado de R$ 3.036 mensais, passando então agora a esses R$ 5.000. Porém, cumpre salientar que se o projeto for aprovado esse ano, ele vai surtir efeitos a partir do ano 2026 e vai influenciar na sua declaração de imposto de renda a partir do ano de 2027. A Letiane agora vai explicar um pouquinho dessa conta para vocês entenderem. Então, como que é feita essa conta do imposto de renda? Vamos pensar no Joãozinho. Vamos dizer que o Joãozinho ele tem um salário bruto de R$ 5.000. Sobre esse salário bruto de R$ 5.000, primeiro a gente tem a incidência da Previdência, que é por volta ali dos 14%, e sobre esse valor que é multiplicado por 14%, ainda a gente tem um desconto de R$ 190. Então, o Joãozinho vai pagar de Previdência cerca de R$ 500. Então, daquele salário de 5.000, agora sobrou 4.500 mais ou menos. Sobre esse valor de 4.500 é que a gente vai ter a faixa do imposto de renda, que nem a gente tem as faixas, e sobre esse valor a gente vai ter a incidência da faixa dos 22,5%. Então, multiplicando 4.500 vezes 22,5, a gente obtém um valor de R$ 1.000 e poucos. Só que sobre esse valor de R$ 1.000 e poucos ainda a gente tem um desconto que já está na própria tabela. A gente tem um desconto de uns R$ 600, 675 mais especificamente. Então a gente chega no valor que o Joãozinho efetivamente vai ter que pagar de imposto de renda, que é de aproximadamente R$ 335. Então, conforme os cálculos apresentados aqui por Letiane, as primeiras pessoas a se beneficiarem são as que ganham até R$ 5.000. Então, vamos mostrar aqui um exemplo como estava antes e depois, considerando o nosso amigo Joãozinho. Então, o Joãozinho, hoje que recebe até R$ 5.000, ele paga aproximadamente R$ 300 de imposto por mês, um pouquinho mais, mas vamos arredondar os números. Então, com a mudança, ele vai ter essa economia mensal de R$ 300 e poucos, gerando uma economia anual de aproximadamente R$ 4.000. É um valor realmente interessante para essa faixa de renda e o Congresso, inclusive, com o intuito de te agradar, vem chamando isso de o 14º salário. Você ainda vai ouvir essa expressão por aí. Mas as mudanças não param por aí. Há descontos parciais também entre a faixa ali de 5.000 a 7.350. É um cálculo um pouquinho complexo, mas a Letiane achou uma boa ideia me colocar no fogo aqui, trazer o meu salário, para colocar na prática o meu salário e vocês entenderem como é que seria feito esse cálculo. Vamos trazer o exemplo do salário do Caio aqui para vocês entenderem, porque primeiro a gente pensou que ele não se enquadraria nesse desconto, mas fazendo as contas a gente vai ver que ele vai se enquadrar nesse desconto. O vencimento do Caio é aproximadamente R$ 7.800. Sobre esse vencimento, a gente tem primeiro a incidência da Previdência, que é por volta ali de R$ 1.000,94. Então, fazendo o desconto desses dois, a gente chega no valor de R$ 6.700 mais ou menos. E sobre esse valor de R$ 6.700 é que a gente vai ter a incidência do imposto de renda. Esse valor, ele se encaixa no valor de 27,5%. Então, a gente multiplica esse valor por 27,5 e a gente obtém um certo valor e sobre o qual a gente vai ter um desconto ainda de R$ 908, que já está na própria tabela ali do imposto de renda. Então, a gente chega ali num valor de imposto que o Caio tem que pagar nos dias de hoje de R$ 940. Com essas mudanças, aplicando então o valor do vencimento do Caio na equação que a gente mostra aqui para vocês, a gente consegue ver que ele vai ter que pagar então um valor menor de imposto de renda, que antes era R$ 940, agora ele vai ter que pagar um imposto de renda de R$ 860. Então é uma economia aqui pra gente de R$ 80, e no ano isso significa então uma economia de quase R$ 1.000, quer dizer, é R$ 1.000, vamos arredondar. Então, é interessante para você ali ter noção se você vai se enquadrar nisso também ou não, porque muitas vezes você só olha o seu salário em si e fica na dúvida. Isso daqui, então, oferece um norte para você fazer seus cálculos e ver quanto que vai ser a sua economia no futuro. Nós vamos deixar aqui uma figura que vai mostrando como vai diminuindo, então, esse valor dessa redução proposta do imposto de renda sobre os salários. E o que é interessante aqui é que quando a gente tem um salário tributável acima de 7.350, a gente não vai ter mais essas reduções. Então, para quem recebe mais do que isso, o valor do imposto de renda continua
continua o mesmo. Só que é lógico, tem essas notícias boas e se o governo está abrindo mão de uma arrecadação, ele vai ter que compensar essa perda arrecadatória arrecadando mais de outro lado. E como é que o governo está fazendo isso? Ele basicamente está aplicando uma alíquota progressiva de até 10% para quem ganha mais de 600 mil reais no ano. Então, como funciona isso na prática? Você precisa somar todos os rendimentos recebidos ali, incluindo então o salário, aluguel, dividendos de empresas. Dividendos de empresas também agora passam a ser considerados nessa conta. E se essa soma for maior do que 600 mil, você vai precisar pagar um valor adicional. Se for menor que 600 mil, não há cobrança, mas se ela ultrapassar, aplica-se uma alíquota que ela vai evoluindo gradualmente até chegar em 10% para quem ganha 1,2 milhões ou mais anual. Então, tudo isso ainda está sendo debatido ali no Congresso Nacional, ainda há de ser aprovado, porém, existem algumas rúbricas que não entram nessa conta para saber se você ganha mais de 600 mil no ano. Então, nós vamos colocar aqui na tela para vocês quais são esses valores e, por enquanto, está assim, mas nada garante que não há alguma mudança. Então, nós temos aqui que não entram na conta ganhos com poupança, títulos isentos como LCI, LCA, LCD, CRI, CRAs, dividendos de fundos imobiliários, fiagros e debêntures incentivadas, herança, aposentadoria decorrente de doenças graves ou acidente de trabalho, pensão de moléstia grave, outros rendimentos mobiliários isentos, indenizações por acidentes ou doenças graves. Então, como percebemos, dividendos de empresas entram na conta. Então, se você investe em ações e essa empresa distribui dividendos, há necessidade de você somar esse dividendo recebido com os seus rendimentos ali para ver se você ultrapassa os 600 mil reais anuais. Agora, se seu somatório for superior a 600 mil reais, você precisa ver qual alíquota você já pagou e ver qual alíquota que você precisa pagar. E como que faz esse cálculo? Vou trazer um exemplo aqui para vocês também. Agora, digamos que seu somatório foi superior a 600 mil reais. Nesse caso, você precisa ver o quanto que você já contribuiu com o seu imposto e ver quanto que você precisa contribuir ainda. Vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Digamos que o somatório deu 850 mil reais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir 850 mil reais de 600 mil. Então, a gente chega no valor de 250 mil. Esse valor de 250 mil, a gente precisa primeiro dividir por 600 mil, que é a nossa referência, e o resultado disso multiplicar por 10%. E nesse caso, então, a gente vai chegar num valor de 4,17. Então, 4,17 representa o valor de imposto que você precisa pagar sobre esses 850 mil reais. E isso dá um valor aproximado de R$ 35.400 mais ou menos. Só que considerando que você já tenha pagado imposto, digamos que você tem carteira assinada onde já tenha direto esse desconto de imposto do salário que você recebe por mês. Você pode ver o quanto que você somou ali de contribuições e caso se as suas contribuições foram superiores a esses 35.400, você não vai precisar pagar imposto a mais. Porém, se suas contribuições foram inferiores a esse valor, você precisa pagar essa diferença. Digamos que suas contribuições ali somaram 3%, então você precisa pagar 1,7% a mais, então, para chegar nesse valor de R$ 35.400. E isso visa, então, por exemplo, atingir pessoas, às vezes, que recebem muitos dividendos, que recebem muitos lucros de empresas e que não tem essa incidência de imposto de renda direto. Então, isso visa, então, tentar fazer com que esse grupo de pessoas pague um imposto maior. Então, atualmente, os dividendos distribuídos pelas empresas aos seus acionistas, eles são isentos de imposto de renda. Agora, com essa nova reforma, o governo pretende colocar um imposto de renda já retido na fonte para quem recebe até 50 mil reais mensais da mesma empresa. E por que eu digo da mesma empresa? Porque se você tiver duas empresas, aí você tem a empresa A que você ganha 25 mil e você tem a empresa B que você também ganha 25 mil. Somando, vai dar os 50 mil, mas como são empresas diferentes, então não incide aqui nesse caso o imposto. Tem que ser mais de 50 mil recebidos da mesma empresa. A tributação de dividendos, ela pode parecer algo distante para muitas pessoas. Você pode estar imaginando, mas é para quem é muito rico receber 50 mil reais em dividendos. Porém, se esse valor ele não for atualizado, não for corrigido pela inflação, em breve muitas pessoas vão chegar a esse patamar. Por quê? Porque a tendência da nossa moeda é se desvalorizar. E eu vou trazer aqui um exemplo que vai ilustrar muito bem isso para vocês. Provavelmente você sabe que quem vende ações e tem um lucro de até 20 mil reais na venda das ações por mês, ele é isento. Só que o que você talvez não saiba é que essa isenção ela foi aplicada lá em 1996 e esse valor ainda não foi corrigido até os dias atuais. Então é uma grande distorção que nós temos no mercado e se nós formos realmente aplicar ali a atualização monetária desse valor de 20 mil de 1996 até os valores presentes, nós teríamos um número de R$ 117.727. Essa seria o valor de isenção para a venda de ações. Então perceba que a tendência da moeda é se desvalorizar e mais pessoas entrarem nessa faixa
de incidência do imposto de renda. Felizmente, o Arthur Lira, o relator do projeto da isenção do imposto de renda, ele incluiu ali um artigo que dá o prazo de 1 ano para o governo apresentar a Política Nacional de Atualização de Valor Monetário, chamada de Tabela Nacional de Atualização de Imposto de Renda para Pessoas Físicas, que é uma excelente notícia se realmente for efetivado. Vamos pensar nos impactos. Se você recebe menos do que 50 mil reais de dividendos por mês de uma única empresa, você pode ficar tranquilo que seus dividendos não vão ser tributados. Mas nada impede que os dividendos venham a ser tributados no futuro. Então a gente sempre tem que ficar de olho no que está acontecendo. E se os dividendos chegarem a ser tributados? Talvez a gente tenha um modelo mais parecido com o que a gente tenha nos Estados Unidos, aonde que os dividendos são realmente tributados na fonte. Todo e qualquer dividendo lá é tributado. E isso faz com que muitas empresas americanas, ao invés de pagar dividendos, elas prefiram fazer a recompra das suas ações. E talvez venha a ser uma prática que venha a acontecer aqui no Brasil no futuro. A recompra de ações, ela acaba sendo interessante para a empresa e para o investidor. Por quê? Porque acaba gerando, então, uma maior valorização das empresas, também aumenta a liquidez das empresas e também a gente tem a questão do aumento da participação do cotista, onde, por exemplo, antes o cotista, digamos, se ele tinha uma cota de 100 ações e essa empresa ela faz a recompra de ações, ele passa então a ter uma cota de 80 ações, por exemplo. Então a sua cota acabou se valorizando. E isso é bom para o investidor, porque o investidor ele acaba ficando com uma ação mais valorizada e ele acaba sendo favorecido no ponto que, ao invés de ter o desconto ali dos dividendos que a empresa pagaria, ele consegue ter esse ganho de capital na empresa e ele pode, no futuro, chegar a vender a empresa com esse ganho. Mas a gente tem que continuar acompanhando aqui o que vai acontecer. Mas que nem a gente falou, pode ser que no Brasil venha acontecer esse movimento de recompra agora nos próximos anos. E também a gente pode ter um impacto em relação aos dividendos que estão sendo pagos. Como isso daqui vai começar a valer a partir de 2026, pode ser que muitas empresas já tentem adiantar os seus dividendos agora durante esse ano, para que não tenha a incidência desses 10% de imposto sobre o pagamento de dividendos. E isso significa então que a empresa pode anunciar os dividendos até no final do ano e pode fazer esse pagamento até ano que vem, até 2027. Então a gente vai continuar vendo também o que vai acontecer em relação às empresas nesse sentido. Mas a gente viu aqui, o valor do dividendo a ser tributado ainda é um valor alto, né? Não é todo mundo que ganha 50 mil reais de dividendos por mês de uma empresa, mas a gente tem a preocupação de como isso vai ser ao longo dos anos, principalmente por causa da inflação. Pois é, pessoal, acho que aqui nós já cobrimos os principais pontos da reforma tributária. Se você gostou desse vídeo, acha que a gente ajudou você, considere remunerar a gente aqui com um like, seguindo o canal, compartilhando o vídeo para todo mundo entender sobre a reforma tributária. Se você tem uma opinião sobre a reforma tributária, você acha que vai ser bom para o Brasil ou você acha que vai ser ruim para o Brasil, a gente quer saber o que é que você pensa. Nós estamos aqui para formar uma comunidade e debater com vocês sobre esses pontos. Então já deixa aqui seu comentário que a gente responde todos. Pode olhar aqui todos os vídeos que você vai ver que tem os comentários ali respondidos. Beleza? Até o próximo!